Senhoras e senhores, muitíssimo bom dia. Professor André Silvano por aqui para mais uma aula, mais um conteúdo da nossa legislação orgânica, né? Da nossa estatuto da Polícia Militar aí do Estado do Tocantins para você que vai fazer essa prova daqui a alguns dias. Está muito próximo, né? Você que está aqui conosco ao vivo, né? Imagino que deva estar a ansiedade batendo muito forte, porque faltam 7 dias aí para sua prova. Então, essa parte eu deixei, foi proposital, que esse conteúdo aqui da Polícia Militar Tocantins eu deixei para a última hora, né? Deixar o restante da questão para a última hora. Por quê? Porque agora vocês precisam massificar bastante esse conteúdo, né? Que é um conteúdo que vai cair de maneira massiva na prova de vocês. E eu deixei ele realmente para que vocês consigam tentar decorar um pouco mais de informações aí até a prova de vocês, beleza? Então, por isso que eu deixei para finalizar esse curso realmente aí na última semana, né? Foi proposital, porque vocês já vão com bastante bagagem. Eu acredito que vocês devam ter algumas indagações, algumas questionamentos ali a respeito de determinado ponto da matéria que a gente puder aqui, vamos estar resolvendo com vocês. E também eu estarei aqui já para tirar a dúvida que vocês precisarem, né? Estou aqui com o estatuto também aberto, né? Que a gente, muitas vezes, vocês citam algum artigo que, né, a gente precisa estar buscando ele para ver a literalidade, como que está escrito, e a ideia realmente é trazer um pouco de informação aqui para vocês e ajudar vocês a gabaritarem essa matéria, a gabaritarem esse conteúdo, porque ela é muito importante, vai fazer a diferença na prova de vocês, beleza? Então, comigo aí, não esqueçam que isso aqui é ao vivo para quê? Para que vocês consigam participar e resolver questão junto comigo. Porque não adianta eu estar aqui sozinho falando e ninguém participar. Senão eu faria uma aula fechada sem a possibilidade de participação. A ideia realmente é essa. Vocês participarem, vocês tirarem as suas dúvidas e resolverem junto comigo. Beleza? Deixa eu só botar as questões aqui na tela. Janela. Aqui, guia do Chrome. Onde é que está esse aqui? 2578? Não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que eu quero. Tá aparecendo na tela aí para todo mundo? Tá bem legal, tranquilo? Então vamos lá. Questão 71. A gente parou na última aula, já explicando, né? A gente veio fazendo uma leva de 4 aulas. Essa é a quarta aula. Nós fizemos do 1 até o 25, do 25 até o 50, do 50 até o 70, e agora nós vamos tocar ficha aí do 71 para frente, beleza? Caso eu já tenha... acho que é isso, né? Que vocês que já são nossos alunos aí, já estavam na outra aula, foi isso. Até a 70 que a gente fez, né? A partir de agora a gente está na 71. Então, vamos para cima e vamos resolver juntos, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui comigo aqui. As recompensas constituem-se em reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados pelo militar. Marque a alternativa que não está no rol das recompensas previstas, no artigo 152. Prêmio de honra ao mérito, as condecorações por serviços prestados, os elogios e as referências elogiosas, a dispensa do serviço e a promoção antecipada. Essa aqui é uma questãozinha até um pouco mais tranquila, né? Para vocês aqui, gabarito letra E. Certo? Gabarito letra E, promoção antecipada não existe. Inclusive, teve um aluno que perguntou, não, lá para mim, essa informação, como que funciona, por que eu falei que ressarcimento e pretensão não é um critério para promoção? Eu vou falar novamente. Você, quando está ingressando na Polícia Militar do Tocantins, eu creio que você vai conseguir a sua aprovação muito em breve, né? Você recebe essa bênção aí, coloca amém para mim aí, para eu saber que você realmente está focado aí e quer realmente essa vaga aí de policial militar do Estado de Tocantins. Eu falei para ele, você não vai ingressar na instituição para ser promovido por ressarcimento e pretensão. Você vai ingressar na instituição para ser promovido pelos 4 critérios que a gente já falou sobre todos os critérios. Então, quando você tem a hipótese de ressarcimento e pretensão, é um erro do Estado com aquele policial. Então, você não entra para ser promovido por ressarcimento e pretensão. Então, por isso que não é um critério para ser promovido. Ressarcimento e pretensão existe quando houver um erro, certo? Mas, em regra, ela é o quê? Ela é merecimento, né? Ela é por pós-mortem, ela é por... Olha, agora deu um branco em mim, vamos lá. Ressarcimento de pretensão não é.
Promoção vai ser por pós-mortem, vai ser por bravura. Bravura tinha dado branco. Merecimento, bravura, pós-mortem. Merecimento, bravura, pós-mortem. Qualquer outra, gente. Vamos lá. Bota aí. É muita matéria para minha cabeça que aí deu um branco agora. Bora lá. Bota para mim aqui. Quero ver. Vocês estão ligados. Espera aí que eu já vou desligar o microfone aqui de quem tiver aqui. Espera aí. Pronto. Aqui para mim não aparece pelo fato de eu estar com o microfone ligado aqui, eu não consigo ouvir que tem esse barulho, né? Então, por isso que acabou que eu não ouvi, certo? Então, novamente, promoção, Jesus, antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. Pronto. Eita, não esqueço mais, Jesus. Beleza? É o seguinte, é que eu tinha perguntado, que eu tinha falado as hipóteses de promoção que existem, né? Então, aí nós temos as hipóteses de antiguidade, merecimento, antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. Ressarcimento e proteção não é um critério. Isso aqui tem lá no artigo 85, tem lá todos os critérios, e aí a gente vai ver que existe a promoção em casos extraordinários, no parágrafo 1º. Então, não é um critério para ser promovido o ressarcimento e proteção. Só para deixar bem claro aqui, porque teve um aluno que acabou que confundiu, certo? Todo mundo aqui comigo? Show? Podemos continuar? Vamos lá. Número 72. Deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Vamos lá. 72. A dispensa do serviço é concedida ao militar. Vamos lá. Para afastamento parcial do serviço em caráter temporário sem remuneração, não computando como tempo de efetivo serviço, para afastamento total do serviço em caráter permanente, tá? Em caráter permanente, com remuneração integral computada ao tempo de efetivo serviço. Então, a dispensa do serviço. A dispensa do serviço, a gente tem ela como uma recompensa, certo? Então, nós temos essa recompensa. E como que vai funcionar essa dispensa do serviço? Para afastamento total do serviço em caráter temporário, sem direito à remuneração. Para afastamento total do serviço em caráter temporário, com remuneração integral, computada como tempo de efetivo exercício. Para afastamento provisório do serviço em caráter temporário e com remuneração reduzida. O que vocês colocaram na 2? Na 2 aí para eu... Na 2 não, na segunda questão, na questão 73. Letra D. Muito bom, letra D. Ok? Sem novidade aqui, até na última aula eu citei um exemplo lá que lá em Santa Catarina, quando eu era policial lá, a gente tinha a recompensa, que era a dispensa de serviço, mas quando a gente não ia, a gente tinha descontado a nossa iresa, né? Que era o imposto que tinha que a gente recebia por não faltar o serviço, né? Então, a gente ganhava uma recompensa, ganhava uma dispensa e ainda, de quebra, perdia o dia de serviço. Infelizmente, isso acontecia lá, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. 73. O conceito profissional e moral graduado de 0 a 130 pontos é atribuído individualmente para efeito de promoção pelo comandante pelo qual avaliado tenha sido subordinado funcionalmente nos últimos 6 meses. Na atribuição desse conceito, consideram-se requisitos relativos à moral e ao desempenho profissional do militar. Conforme a pontuação por requisito, o conceito será classificado excelente, muito bom, bom, regular e suficiente. E aí, com base no texto acima, assinale a alternativa que corresponde às respectivas pontuações na seguinte ordem. Vamos lá, coloca esse gabarito aí para mim. Quero ver se vocês estão comigo aqui. Letra D, colocar aqui letra D, com base. Outra coisa que eu preciso trazer para vocês a informação, vocês viram que lá na outra aula eu já tinha falado, um texto gigante, mas o que ele quer? Ele quer a informação principal ali embaixo.
Com base nos textos, marque a alternativa a respectiva pontuação na seguinte ordem. Então, ele quer saber qual que é a pontuação. Excelente, muito bom, bom, regular e insuficiente. Tá? E aí, nós vamos ter lá no artigo 155 sobre as atribuições das pontuações. Certo? Então, isso aqui é importante vocês saberem. 10, 8, 5, 3 e 0. 10, 8, 5, 3 e 0. 10, 8, 5, 3 e 0. Então, você não pode esquecer. Então, são dois, né? Então, vamos criar aqui um mecanismo, né, de decorar 10, 8. São diferença de 2. Aí, de 8 para 3, de 8 para 5 são 3. Né? Então, menos 3. De 5 para 3 são 2 e de 3 para 0 são 3. Então, a contagem inversa ali. Beleza? Então, você não pode ir para a prova sem saber esse conteúdo. Esse conteúdo aqui você tem que saber. 10, 8, 5, 3 e 0. 10, 8, 5, 3 e 0. Beleza? Então, vai caber numa mão. 10, 8, 5, 3 e 0. Ok? Então, criem algum macete. E lembrando que excelente, muito bom, bom, regular, insuficiente. Então, não tenta decorar as duas coisas ao mesmo tempo. Decora uma coisa e depois você decora outra. Ah, não, eu vou ficar aqui decorando. 10 pontos para excelente, 8 pontos para muito bom, 5 pontos para bom. Não. Decora primeiro a numeração e depois você decora as palavras. Porque daí fica mais fácil. Se você ficar vinculando, é duas coisas para você decorar ao mesmo tempo. Beleza? Então, pega esse bizu aí e leva para sua prova. Vamos lá. O militar estadual contribui para o pecúlio militar, mediante chamada do comandante-geral. Os militares ativos e inativos contribuem para um percentual do subsídio do soldado, referência à letra A, cuja regulamentação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Marque a alternativa correspondente ao percentual da contribuição. Vamos lá. O que vocês acham aí dessa contribuição? Ó, o que acontece? Eu vou botar isso aqui porque isso aqui é uma atualização, beleza? Vou botar isso aqui para vocês aqui. Ah, pessoal, legal, bizu. Ó, legal, gostei o bizu aí do Felipe, viu? 23, 23, é isso aí, o bizu ali para saber as datas, né? Legal, meu irmão, legal, boa participação. Ali, qual o percentual de contribuição? Vamos ver, dentro da legislação, tá? Porque isso a gente teve uma atualização também, tá? O que acontece? Parágrafo 1º, o que vocês colocaram aqui? Deixa eu ver. 34C. É isso aí. Se a gente for pela literalidade da legislação, ele fala lá no artigo 70, parágrafo único, né? Porque não teve atualização ainda dentro da nossa legislação. Mas já teve uma redação lá no ano 2023, juntamente aí com o nosso edital, praticamente, né? Que aí alterou a informação ali do artigo 70. Eu vou botar aqui para vocês aqui na conversa para a gente já deixar salvo aqui essa informação. Fechou? 0,7. Tranquilo? Vamos embora? Vamos seguindo. Chefe do Poder Executivo pode convocar oficiais da reserva remunerada da própria corporação para presidir inquéritos policiais ou conselho de justificação para a realização de outros procedimentos administrativos, quando falte oficial da ativa em situação. O que vocês acham aí? Disciplinar compatível com a do investigado, criminal compatível com a do investigado, hierarquia compatível com a do investigado, acadêmica compatível com a do investigado, psicológica compatível com a do investigado. Então, ele quer saber aqui em que circunstâncias ele pode trazer os militares que são da reserva remunerada para fazerem parte quando faltarem oficiais específicos para determinadas situações. Então, aqui ele quer ou para a realização de um procedimento administrativo quando falta oficial em situação. Em qual situação que vai faltar oficial que vai precisar chamar um oficial da reserva? É isso que quer na questão. É quando houver uma situação hierárquica compatível com a do investigado. Lá no artigo 162, ele pode convocar. Eu vou botando aqui, eu vou pegando aqui e vou botando para vocês aqui, para vocês ir salvando
essas informações, já fazendo o caderninho de erro de vocês. Beleza? Boa, quem já respondeu corretamente aí, perfeito. Vamos seguindo. Vamos lá. Vandré, esse aí é um cara gente boa. Vamos lá. Um oficial da Polícia Militar do Estado de Tocantins recebeu uma promoção e, com isso, foi transferido para outra organização, situada em um município diferente. Então, ele foi promovido, era da cidade de Palmas e foi transferido aí para uma cidade, por exemplo, mais distante aí da capital. Antes de sua transferência, ele estava exercendo a função de comandante de uma unidade policial militar, tá? Onde desenvolvia atividades administrativas operacionais. Durante o processo de movimentação, ele foi submetido ao ato de trânsito, com o objetivo de preparar mudança para o novo local. No entanto, ele se deparou com algumas questões administrativas relacionadas ao seu novo cargo e função, e precisa entender melhor os conceitos envolvidos, como comissão, incumbência e movimentação dentro da corporação. Aí, olha só, de novo eu falo para vocês, o texto gigantesco, certo? Texto gigantesco, mas ele quer saber essa informação aqui. Então, leva para a prova, ganha tempo, meu filho. Ganha tempo. Não adianta você ler um textão, sendo que a banca quer só essa informação aqui. De acordo com a lei de movimentação, pode se referir a diversas modalidades. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a modalidade de transferência? Então, ele quer saber qual delas aqui é a transferência. A história do Vandré ali é só para cansar o candidato. E é muito típico da FGV fazer esse tipo de questão. Ok? Então, vamos lá. Vamos direto para resolver aqui a questão. É a modalidade, ele quer saber o que é transferência, é a modalidade de movimentação em que o militar é lotado em uma nova organização militar devido à promoção ou reversão, sem alteração na função que exerce. Boa, né? Mas vamos ver. É a modalidade de movimentação militar para um novo cargo ou função sem mudança de organização militar, apenas por necessidade de serviço ou a bem da disciplina. É a modalidade de movimentação em que o militar é transferido para uma organização militar, em fração a outra localidade, com ânimo de definitividade, podendo ser por interesse próprio ou por necessidade de serviço. A movimentação do militar para uma OM diferente, com a designação para exercício de uma função de natureza temporária, como um curso ou estágio. É a movimentação para exercer um encargo ou comissão de caráter temporário, no âmbito da mesma OM por um período fixado. O que vocês colocaram aqui na questão 76? O que vocês têm para nós aqui? 76, botaram D. É isso? Vocês botaram D, o Gustavo Gomes botou C. Vamos lá, ver se alguém mais participa, né? Tem mais gente aqui na aula aqui. Vamos participar, gente, porque senão eu não faz sentido eu fazer uma aula participativa se vocês não querem participar. Então, eu faço uma aula fechada e depois vocês ficam com o vídeo. Vamos lá, mais alguém? Ó, gabarito letra C, tá ok? Gabarito letra C. É exatamente o que está escrito ali. Transferência é a modalidade de movimentação em que o militar é deslocado de uma OM para outra com a intenção de permanência, podendo ocorrer por necessidade de serviço, a bem da disciplina ou interesse próprio, como foi o caso, né, do tenente. Então, foi transferido para a organização em um município diferente. A Jennifer está valendo. Tá vendo a importância de você saber otimizar a forma que você faz questão? Porque se você vem direto para o enunciado da questão, você economizou aquele espaço gigantesco. Então, tem que ficar atento nesse ponto. Não dá para a gente perder tempo, é muita questão importante, muita questão que vai fazer diferença, certo? Então, pega esse bizu aí, por favor. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só para mandar aqui. Show. Tranquilo? Vamos lá. 77. De acordo com a lei, o ato administrativo que vincula o militar a uma OM vinculou o militar a uma organização militar, sem integrar o efetivo, ok? Vai ser denominado inclusão ou nomeação, adição, movimentação, designação ou licenciamento. Olha só, ele está vinculado a uma organização militar.
ok? Mas não integra o efetivo. Ou seja, eu tenho 5 policiais e eu estou colocando mais um, e ele não faz parte do efetivo. Então, aí fica um pouco mais tranquilo de resolver esse tipo de questão, né? O que vocês acham? Adição, beleza? Letra B, adição. Se tiver o gabarito errado lá no material, o gabarito é letra B, adição. Se tiver C, estará errado. Depois, quem tiver aí com o material, se quiser dizer como é que tá lá, porque eu estou olhando aqui o material que eu tenho aqui, ele está dando o gabarito como letra C, mas o gabarito correto é letra B, que é a adição, é o termo correto. Vínculo militar a uma organização sem integrá-lo efetivo, ficando subordinado ao comando, e assim sucessivamente. Segundo o artigo 10, significa comissão. O que significa? Comissão, encargo ou incumbência dentro do contexto da polícia. São atribuições permanentes e obrigatórias que fazem parte da posição titular no quadro de organização e distribuições do efetivo. São as funções temporárias e não catalogadas nos quadros de organização exercida por militares em situações específicas, que exigem maior responsabilidade ou natureza peculiar. São cargos de caráter permanente, sempre vinculados a um posto ou uma graduação específica dentro da organização militar. São responsabilidade atribuída apenas aos oficiais superiores com função de administrar e supervisionar outras unidades. São atividades designadas pelo comandante com a missão de promover o treinamento de novos cadetes ou recrutas. E aí, o que vocês colocaram na letra, na número 78? Bota para mim aí, por favor. Vamos lá. 78. 78, gente. Vamos lá, 78. Coloque para mim. Atribuições permanentes e obrigatórias, letra B, são funções temporárias e não catalogadas. Vamos lá, eu tô esperando você escrever aqui. Vamos lá. Pessoal, tudo na D, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, quero ver vocês participando. Tô esperando o pessoal responder aí. O pessoal tá em dúvida, hein? Entre B e D. Vamos lá, vou botar aqui para vocês aqui. Gabarito letra B, tá? A comissão em cargo de incumbência refere-se às funções que, por sua generalidade ou peculiaridade, não são catalogadas como posições militares no quadro de organização e distribuição de efetivo. Elas envolvem atribuições específicas que podem ser temporárias, exercidas por militares e a necessidade da disciplina, ok? Então, vou botar aqui para vocês aqui também. Artigo 9º, inciso 3. 3 não, 8. Questãozinha maldosa, viu? Questãozinha maldosa. Maldosa. Muito bom, gente, muito bom. Muito boa observação, tá? Então, não são catalogadas, tá? Não são catalogadas. Encargo, incumbência
Então, é uma situação que é esporádica, não é, eterna. Então, ali a D, responsabilidade atribuída apenas aos oficiais. Gente, eu, no lugar de vocês, se eu leio uma palavra dentro de uma questão que está escrito apenas, eu já abro meus olhos, porque não dá para deixar ver uma palavra tipo apenas os oficiais, somente, nunca, jamais. Então, não dá para a gente errar a questão desse tipo, ok? Então, exatamente. Gente, tem a palavra apenas, fica alerta porque não dá para vacilar, não dá para vacilar. Por favor, não percam questão à toa. Mas vamos lá que a gente tem questãozinha ainda para desenrolar aqui. Aí, olha só, de novo, texto gigantesco, gigantesco. Nós vamos ler isso aqui? Não. Nós vamos direto para ver o que ela quer da questão. Em relação ao toxicológico, qual é a principal característica prevista na legislação? Ponto. O exame toxicológico é realizado com a finalidade de verificar o consumo de substâncias ilícitas durante o treinamento. O exame toxicológico é de caráter confidencial, realizado por conta do candidato sem divulgação de resultados. O exame toxicológico é obrigatório apenas para candidato com histórico de problemas. O exame toxicológico é realizado para detectar doenças psiquiátricas com o objetivo de excluir candidatos transtornos mentais. É divulgado publicamente e visa garantir a segurança dos candidatos durante o concurso. 79. O que vocês acham aí que é? Vamos lá, vamos responder, gente. Vamos responder. Boa, 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 boa. Boa, é isso aí, né? Caráter confidencial ali por parte do candidato, não vai ser divulgado ali o resultado, né? Então, ele é entregue toda a documentação, toda a parte médica, todos os exames, eles vão dizer que ele é apto ou inapto, e acabou. Então, acredito que vocês aí que estão focados em ser policiais não têm essa preocupação aí com o exame toxicológico, certo? Então, vamos passar batido nessa parte aí, não precisa a gente perder tempo com isso, não. De novo, olha aqui, gigantesco texto, e a gente vai para onde? De acordo com o artigo 17, como se dá a precedência entre as praças especiais e as demais praças? Os alunos de curso de formação de cabos e sargentos têm precedência sobre todos os outros militares. Olha só, sobre todos os outros. Poxa, os aspirantes oficiais são hierarquicamente superiores às demais praças, ou seja, o aspirante oficial ele está no topo, né, antes de ser oficial. Então, acima dele não tem ninguém. Acima do cadete tem. Então, os cadetes eles são superiores, né? Deixa eu ver se vai ter aqui. O aluno de curso de formação de oficiais tem a mesma precedência. Não, não tem a mesma. O aluno do curso de oficiais, ele não é superior às demais praças. Ele é superior aos subtenentes. E acima dele tem um aspirante. O aspirante, sim, é todas as demais praças. O praça do curso de formação de soldado tem precedência sobre os oficiais. Nada a ver, né? O aluno de habilitação de oficiais é hierarquicamente inferior ao subtenente, mas apenas durante o curso. Não. Então, gabarito dessa aqui é letra B. Tá ok? Letra B. Letra B. Os aspirantes são hierarquicamente superiores às demais praças. Gente, caso. O João é foda. E, caso vocês tenham dúvida, pode botar aqui, viu? Não tem muito mistério aqui nessa parte, não. O que ocorre com o militar que foi punido disciplinamente dentro da Polícia Militar? Foi punido disciplinamente. O militar não pode recorrer da punição, uma vez que a decisão é irrevogável. Ele pode recorrer das punições disciplinares quando utilizar os recursos previstos na legislação. Tá? Vamos lá, continuando. A punição disciplinar não afeta a carreira do militar, sendo apenas uma advertência verbal. O militar tem direito a recorrer, mas não pode reverter a punição se ela for demissão ou reforma. As punições disciplinares não podem ser aplicadas sem o cumprimento de um processo de sindicância. E aí, o que vocês colocaram aí na 81? Diz para mim. Vou pegar aqui o dispositivo e vou botar aqui no chat. B, né? B. Formação do gabarito tá aí. Vamos lá. Um militar estadual, um cargo. O cargo é considerado vago quando o militar está de férias, está em licença médica, é considerado desertor, missão em outro estado, está em curso de formação. Vamos lá, 82. Essa aqui é mamão, né? Mamão. Artigo 27.
O estatuto estabelece que considera-se vago o cargo ocupado por militar extraviado ou desertor. Nas outras aulas a gente já falou também sobre quando que é desertor, quando que é extraviado, certo? Só para perguntar para vocês aí, a minha imagem está aparecendo em pé ou de lado, por favor? Coloca aí. Tá certinho então, né? Deu. Agora sim. Tava diferente ou João? Tinha ficado de lado? Me conta. Ah, tá. Mas durante toda a aula ou só agora? Ah, então beleza, então. Então é isso aqui mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. De acordo com os preceitos do valor militar, qual das alternativas descreve uma das manifestações essenciais do valor? Então, manifestação essencial do valor, ok? A dedicação exclusiva ao serviço militar, protegendo as pessoas, o patrimônio, o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal, arriscando, se necessário, a própria vida, ou desenvolvimento de habilidades que em uma área específica com foco no aprimoramento pessoal do militar, sem vínculo com a necessidade especial da corporação. A busca pelo reconhecimento público das ações realizadas visando a promoção pessoal dentro da corporação. A realização de atividades de lazer que visem o relaxamento e o distanciamento das responsabilidades militares, o cumprimento das ordens e regulamentos apenas dentro do ambiente militar. Sem dúvida nenhuma aqui, gabarito letra A, ok? Sem novidade nenhuma. A legislação proíbe o militar em serviço ativo o exercício de atividades empresariais privadas, mesmo quando não esteja em serviço. Opa. A realização de atividades esportivas em horários não relacionados ao serviço. Então, está falando que a legislação proíbe a participação em atividade de treinamento fora do horário de serviço, o envolvimento em manifestação religiosa ou cultural, desde que não interfiram no desempenho do serviço, a sindicalização e a greve, bem como a filiação a partido político enquanto estiver em atividade. E aí? O que vocês acham aí? Boa. Vamos vendo aí. Olha só. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Letra E. Ó. Aí talvez pudesse causar um pouco de conflito no, né? O gabarito aí vocês estão certos, né? Letra E. Mas talvez você pudesse ficar um pouco de dúvida na letra A, né? Porque a letra A ela fala, poxa, exercício de atividades empresariais privadas, mesmo quando não esteja no serviço. A legislação ela fala quais são as exceções, né? Ela fala que é vedado comerciar tomar parte da administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio, de participar, exceto como acionista ou cotista. Então, tem essa previsibilidade. O militar ele não pode gerenciar totalmente, mas ele pode ser um acionista. Então, talvez a A poderia causar um pouco de conflito ali, mas gabarito letra E sem novidade. De acordo com o artigo 40, qual autoridade tem competência para instaurar sindicância e aplicar sanção disciplinar a todos os integrantes das corporações? Comandante, chefe do Poder Executivo, corregedor-geral, secretário da Casa Militar, diretor do Estado-Maior. Número 85 aí, o que vocês colocaram na 85? Sem novidade, ele está falando que a todos os integrantes, ou seja, incluído o comandante-geral. Então, como é que vai ser o comandante-geral? Não pode. Então, é o chefe do Poder Executivo. De acordo com o artigo 41, quem tem competência para instaurar conselho de justificação ou conselho de disciplina e também para determinar o imediato afastamento do acusado de suas funções, tá? 86. Apenas o comandante-geral da corporação, o chefe do Poder Executivo, mas somente para militares de alta patente, o secretário-chefe da Casa Militar, independente do grau hierárquico do militar, comandante-geral da corporação ou, na sua falta, chefe do Estado-Maior, e letra E, o corregedor-geral da corporação. O que vocês colocam nessa aqui? 86 é importante, viu? 86 é importante.
Vamos lá, 86 é importante. Olha só, de novo, vocês estão caindo numa pegadinha, mas só, olha só como restringir demais na B, mas somente para militares de alta patente. Mais somente. Aí ficou restrito demais, né? Vamos lá. Artigo 41, inciso 2º. Vou botar aqui na, na coisa para vocês. Confere ao comandante-geral, na ausência ao chefe do Estado-Maior, a competência para instaurar conselho de justificação de disciplina para determinar o afastamento. Tá? Então, letra D, o gabarito. Fechou? Se tiverem dúvida aí, podem falar. Olha só. A B, a... Deixa eu ver. A, B e C não teria como vocês nem pensarem em colocar. Por quê? Porque apenas, somente, independentemente, gente, restringiu demais, pelo amor de Deus, não vão para a prova com isso. Por favor, isso aqui é importantíssimo, vocês saberem as palavras vermelhas, por favor, gente. Mas somente, sempre, nunca, jamais, exceto, mais somente, vamos lá, independentemente, gente, não dá para vocês errarem essa questão. Isso aqui da primeira aula. Os alunos poderiam estar errando na primeira aula. Agora, na última aula, uma semana da prova, errando uma questão de palavra vermelha, mas somente não existe essa possibilidade. Então, vamos com calma. Apenas o comandante-geral da... Poxa, apenas. Aí você sempre vai ligar o seu alerta. Você viu essas palavras? Liga o alerta. Liga o alerta. Tá? Então, não vamos perder para nós. Não vamos perder para nós mesmos. É por isso que eu sempre falo. O maior desafio, nosso maior desafio, né? É nós mesmos. Então, calma, tenham tranquilidade, tenham paciência, porque não dá para perder esse tipo de questão. Vamos lá. O policial do Tocantins, durante o exercício de suas funções, comete uma transgressão. A partir desse evento, surgem dúvidas sobre as responsabilidades, as sanções aplicáveis e as autoridades competentes para apurar a falta. Um cabo, durante uma operação, desobedece uma ordem direta de seu superior. Então, desobedeceu a ordem direta do seu superior. Configura crime militar, independente da gravidade, transgressão disciplinar, sujeita a sanção administrativa, responsabilidade pecuniária, caso haja prejuízo financeiro, responsabilidade funcional, com possibilidade de perda do cargo, responsabilidade penal, caso a desobediência cause lesão corporal. O que vocês colocarem na 87? Bom, letra B, letra B, letra B, gabarito letra B, certo? Mas, é porque a gente está lidando somente com o estatuto, né? Mas se nós formos abrir a mente e no sentido mais amplo, teria as duas circunstâncias. Teria o crime militar e teria a transgressão disciplinar, certo? Porque são esferas independentes. Então, se ele cometer um crime militar, concomitantemente cometendo uma transgressão disciplinar, ele responde pelo crime militar e também vai responder administrativamente pelo cometimento da desobediência. Então, se a gente abrir um pouco a mente, a gente consegue visualizar essa situação. Mas, o que acontece? Na letra A, ele traz crime militar, independentemente da gravidade da desobediência. Então, botou aquela palavra vermelha ali, você já liga o alerta e já descarta a possibilidade. Fechou? Mas a regra aí é transgressão disciplinar mesmo, porque a gente está lidando com né, uma matéria tipicamente administrativa, né? Então, a gente não dá para pensar muito alto, mas eu só trago essa reflexão, porque se quisesse recorrer de uma questão como essa, poderia. Vamos lá. Um sargento da PM, ao ser acusado de uma transgressão, pode ser afastado de suas funções por determinação de quem? Quem que vai determinar o afastamento desse sargento? Ministério Público, Poder Judiciário, Comandante-Geral da Corporação, Conselho de Ética e Assembleia Legislativa. Aqui ficou da Brigada Militar, né? Ficou errado isso aqui. E aí? Letra C, né? Sem novidade, comandante-geral da corporação. Deixa eu ver se todo mundo botou letra C, letra C, letra C. Isso aí, vamos lá. Um capitão da PM Tocantins, por ser considerado culpado no conselho de justificação, teve alguém que mandou mensagem para mim essa semana, querendo entender um pouco sobre a diferença aí do conselho de justificação para o conselho de disciplina. Se tiver por aí pela aula e quiser botar sua dúvida aqui, eu respondo, beleza?
perda do posto patente, suspensão do direito ao porte de arma, transferência para outra unidade militar, redução do tempo para aposentadoria, obrigatoriedade de participar de cursos de reciclagem. Aqui, letra A é o que é previsto, né? Depois de ser considerado culpado no conselho de justificação ali para os oficiais e conselho de disciplina para os praças, tá? Um grupo de policiais militares da PM Tocantins, durante o exercício de suas funções, comete diversas transgressões disciplinares, desde leves até graves. A partir desses eventos, surgem dúvidas sobre a classificação das faltas, as sanções aplicáveis e os prazos de prescrição. Um soldado da Brigada Militar, mas aqui leia esse soldado da PM Tocantins, tá? Ao chegar atrasado para um serviço, comete uma transgressão classificada como, olha só, de novo, preste atenção, de novo, enunciado gigantesco não, né? Mas grande, para querendo saber o quê? O policial, ao chegar atrasado, comete uma transgressão classificada como grave, média, leve, gravíssima ou criminal. O que vocês acham que é aí? Chegou atrasado. Vamos lá, quero ver se vocês respondem aqui. Vamos lá, artigo 44, né? São consideradas transgressões de natureza leve, tá? Leve. Sem novidade pra gente. Então, é complexo a gente tentar lembrar, né? De o que é leve, o que é grave, o que não é. Então, você tem que tentar sempre lembrar o tipo de prejuízo que isso vai causar para a instituição. Então, poxa, não é o caso aqui, mas um exemplo para ficar mais tranquilo para vocês. Poxa, ele somente chegou atrasado. Causou prejuízo para a instituição? Não. Manchou a imagem da instituição? Não. Então, é leve. Ele chegou atrasado e prejudicou o bom andamento do serviço. Opa, já pode ser considerada média, porque ele está causando um prejuízo para a instituição também. Então, a gente tenta criar uma tríade. Causou prejuízo só para ele, leve. Causou prejuízo para ele e para outro, grave. Causou prejuízo para ele, para outro e para a instituição, grave. Então, é muito difícil você lembrar, decorar todos eles, né? Mas aí, por exemplo, você pega aqui, transgressão de natureza grave. Abandonou o serviço, tá? Primeiro inciso, na sua área de circunscrição, sem motivo, você prévia autorização de autoridade competente. Então, abandonou o serviço, deixou a instituição prejudicada, né? Então, isso causa um grande estardalhaço para a instituição. Né? Aí pega outra hipótese aqui, não cumprir uma ordem recebida. Cara, manchou, né? Poderia ser considerado até um crime. Então, você tenta fazer umas analogias para poder ajudar vocês a decorar na hora de chegar na prova. Você vê, poxa, isso aqui causou prejuízo para quê? É só para ele? Então, é leve. Ok? Então, tentem usar essa informação a favor de vocês. Vamos lá. Tá quase acabando, gente. Um sargento que, ao deixar de punir um subordinado que cometeu uma transgressão, comete transgressão classificada como. Então, olha só. Vamos tentar usar o nosso sentido aqui. Na 91. O que a gente vê como 91? Ele prejudicou ele e prejudicou o outro. Entendeu? Então, aí, o nosso exemplo, ele se encaixa bem para isso aqui. Por quê? Ele deixou de punir o subordinado que cometeu a transgressão. E ele também cometeu a transgressão. Então, ele se prejudicou e prejudicou o outro. Tá? Prejudicou a instituição, não o outro, né? Prejudicou a instituição porque deixou de punir alguém. Entendido essa parte? Estão conseguindo compreender? A transgressão disciplinar de natureza leve prescreve em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos. Vamos lá, 92. Consegue responder? Artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º, né? Vai falar que quando que prescreve essa informação, em 1 ano, ok? Essa punição. 93. O julgamento da transgressão disciplinar deve ser precedido de exame e análise que considerem apenas os antecedentes do militar, apenas a natureza dos fatos, apenas a consequência da transgressão, os antecedentes, as causas, a natureza, os fatos, as consequências da transgressão, apenas a opinião vítima da transgressão. Gente, quem errar isso daí vai pagar 10, viu?
Quem errar isso aqui vai pagar 10, sem dúvida nenhuma. Todas têm a pena, gente. Mas aí você pensa, poxa, professor, se tu já sabe que a gente vai ter vai ser fácil, por que tu bota uma questão desse tipo pra gente? Por quê? Você vai estar lá na prova, tem muita questão, né? Então temos 60 questões, salvo engano, são 60 questões. Dentro dessa nossa matéria, são 6 questões que equivalem aí a 12 pontos. 12 pontos e meio aí. Então é o seguinte, é muito conteúdo. Você vai estar lá focado em direito penal, processo penal, constitucional administrativo. E acaba que legislação da PM Tocantins pode ficar batido, passar batido. Então, às vezes você chega numa questão como essa, você pensa, acho que é só apenas a natureza dos fatos. Mas não é. Você precisa se atentar às palavras vermelhas. Por favor, tá? Por favor, não, não errem isso aqui, tá? Não errem isso aqui. Peraí. Porque isso aqui você não pode perder ponto besta, sabe? Essa é a minha preocupação, vocês perderem ponto besta. Por isso que eu me empolguei e quis fazer esse curso de questão aqui. Vamos lá. Um grupo de policiais, durante o exercício de suas funções, comete diversas transgressões, desde leve até grave. A partir desse evento surgem dúvidas. De novo. Outra coisa. Um policial utilizar indevidamente o veículo da corporação para fins particulares comete uma transgressão classificada como. Então vamos lá. 94. Será que dá para usar a nossa ideia? O que vocês acham aí? Ele está prejudicando, olha só, indevidamente o uso da corporação, o veículo da corporação. Então, ele está causando um prejuízo para ele e para a corporação. Para ele e para a corporação. Tá? Então, não existe essa. Lá no artigo 45, inciso. Vou botar aqui para vocês. Letra B, tá? Letra B. Letra B. Show? Sem novidade para vocês? 21. Inciso 21. Pode ser que é chato, pode ser, mas tem que tentar pensar nisso. Se ele causar 3 prejuízos, vai ser grave. Se ele causar prejuízo só para ele, para a instituição, vai ser leve. Na hora da prova, é difícil pensar nisso. Mas você tem que achar um mecanismo, porque senão você vai errar. Se você não tiver como trazer isso para a sua prova, um pensamento para isso, você vai errar a questão. Então, leve isso para a sua prova. Leve esses 3 tipos de informação aqui, porque isso pode salvar vidas, viu? O oficial da PM Tocantins, ao ameaçar o subordinado para que este não relate uma transgressão, cometeu transgressão classificada como, olha só, ele ameaçou. Tá? Ele ameaçou. Então, gente, um ameaçar seria algo grave, pô. É equivalente ao crime. Então, ameaçar é igual equivalente ao crime. Então, é uma infração grave. Então, na hora que você resolver a questão, tenta levar para esse lado. É prejudicial somente para o polícia? Chegou atrasado, pronto. O problema é dele. Ele vai responder, é leve. Foi prejudicial para ele, para a instituição, ou para ele, para o colega, média? Foi algo relacionado a um crime. Poxa, ele chegou à circunstância, deixa eu pegar aqui uma para vocês aqui. Aqui, vamos lá, vamos pegar aqui. Provocar, desafiar, deixar de prestar auxílio. Por exemplo, usar de força necessária. Essa aqui, a 14 aqui, do artigo 46. A 14. Poxa, usou a força necessária. Então, poxa, abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime. Então, se é algo próximo de crime, vai ser natureza grave. Ok? Vamos lá, agora sobre a prescrição da natureza média. E aí, vocês já sabem essa? Já viram essa? Vou botar aqui para vocês. E aí vocês vão salvando essas informações aqui. Letra C. Prescreve em 2 anos a transgressão média. Beleza? Boa, Jennifer. Boa, já decorou ali. Na sindicância, o prazo para conclusão dos trabalhos é de 15 dias prorrogável por mais 15, 30 prorrogável por mais 20, 45 prorrogável por mais 30, 60 dias prorrogável por mais 20 e 90 dias prorrogável por mais 30. O que vocês acham que é aí na 97? Essa aí eu utilizo esses prazos aí
na prática, né? Porque, inclusive, agora eu tô com uma sindicância lá, um policial lá que fez umas coisas diferentes, e aí eu tenho esse prazo, né? Esse prazo de 30 dias para finalizar essa sindicância, e eu posso prorrogar ela por mais 20 dias. Então tem essa. Vocês, não sei se vai ter alguém aqui que vai fazer o CFO também. Se vai, tem alguém que vai fazer o CFO, se puder botar no chat aí para mim. Quando você for oficial, você vai participar, você vai ter a oportunidade de fazer uma sindicância. É um procedimento administrativo, né? Sindicância, aí depois tem o inquérito policial militar, tem os procedimentos ali que a gente tem de memorando acusatório. Então, quando você vai participando, vai sendo oficial, você tem essa oportunidade de ter a vida de pessoas, né, nas suas mãos. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande, porque o que você bota no papel ali pode ser que seja aplicado para o policial. Então, você tem que saber aquilo que você está fazendo. Então, é interessante você saber essa parte dos prazos. A gente não dá muita importância, né, quando está estudando, mas quando está lá dentro da instituição, a gente percebe o quanto é importante ter noção sobre essas informações, né? Porque vocês vão vivenciar isso. Então, você tem que saber o que espera de vocês. Por isso que eu gosto muito dessa legislação militar, porque ela ajuda o aluno de duas formas, né? Antes dele entrar, para ele estudar o conteúdo, e depois de ele entrar, que ele vai saber quais os direitos, quais as obrigações, né, as tarefas que eles têm que executar diariamente. Então, é muito bom, eu gosto dessa matéria demais. Vamos lá, o conselho de justificação é destinado para avaliar a capacidade de qual militar? Soldado, cabo, sargento, oficial ou todos militares? A 98 aí também, quem errar, merece uma surra de vara mole. Vamos lá. O conselho de justificação e disciplina são compostos por 2, 3, 4, 5, um oficial, duas praças. Vamos lá. Essa 99 aí. Vou botar aqui para vocês. Artigo 59 estabelece que os constitui-se de 3 oficiais. Tá ok? 3 oficiais. Vocês estão afiados, estou gostando. Estou gostando que vocês estão afiados. Vamos lá, vamos aqui para a nossa última questão. O Conselho de Disciplina e Justificação tem o prazo de... Vamos lá, quero que você resolva essa daí, bote só o gabarito, não vou nem ler para vocês. Pode ir lá. Bora, bora. Não é possível que você não vão botar o gabarito aí para nós. Letra 100. Letra 100 não, né? Número 100. Gabarito letra. Quero ver se vai, alguém vai responder. Essa aqui vocês vão ficar pressionados aí. Letra C, gente. Letra C, ok? 50 dias de acordo com o artigo 58. Estabelece que os conselheiros têm o prazo de 50 dias a partir da aula inaugural para a conclusão de seus trabalhos, podendo o prazo ser prorrogado pela autoridade nomeante até 30 dias. Então, fiquem ligados. Eu sempre falo nas aulas, tem prazo, tem data, tem número, fica alerta, porque você precisa ter noção disso que pode cair na sua prova. Então, ó, uma questão teoricamente fácil, que vocês erraram, questão de prazo. Questão de prazo. Letra C, tá ok? 50 dias para a conclusão dos trabalhos. Fechou? Então vamos lá, gente. Muito obrigado por vocês poderem estar aqui comigo, né, nessa aula de hoje. Vou mandar aqui para vocês agora, né, no chat. Quem quiser, quem quiser ter a oportunidade aí de adquirir o curso, né? Então, assim, esse curso aqui eu fiz totalmente para poder ajudar realmente os alunos, né? Tanto que ele tem um valor bem simbólico, né? Não dá nem um pão de queijo por dia. E aí vocês têm a oportunidade de fazer 100 questões, né? 100 questões aí totalmente focadas, totalmente direcionadas para a prova da PM Tocantins. Não existe nada que vai cair na prova de vocês que não esteja dentro desse material. Então, quem assistiu às aulas, quem fez as questões,
vai fazer, obviamente, mais uma, duas vezes essas questões, vai conseguir chegar lá com bastante qualidade, com bastante informação, porque é uma matéria que é muito importante para vocês nessa prova. E no mais, eu desejo muito, muito, muito boa prova para vocês. Saibam que vocês já deram o melhor passo que vocês poderiam dar, aquele passo de mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a história da sua família, assim como eu fiz lá atrás. Então, assim, vão e vençam, porque o melhor de vocês já fizeram. Então, assim, eu vou botar lá no grupo lá também as informações a respeito da aula. Também quem quiser dar um feedback lá sobre a aula de hoje, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez. E eu espero que vocês possam estar lá na prova de vocês e lembrando daquilo tudo que a gente falou. O sacrifício de vocês vai ser colocado à prova daqui a 7 dias. Então, saiba que se Deus colocou no coração de vocês que vocês precisam mudar a vida de vocês através dos estudos, não desistam. Independente do resultado, façam o seu melhor e saiam da prova de cabeça erguida. Gente, eu estou saindo daqui na certeza de que eu fiz o que eu precisava fazer, eu dei o meu melhor, eu foquei totalmente em ser o melhor estudante que eu poderia ser. Né? Então, assim, parabéns pela oportunidade que vocês se deram, né? Não, poxa, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar a vida da minha família, então, através dos estudos. E eu estimo, né, realmente que Deus possa estar direcionando vocês, porque é uma jornada que não é fácil, eu já passei por isso muitas vezes, né? Então, já estudei para concurso, eu sei o quanto é sacrificante se doar, né? Então, assim, é muito importante vocês, nesse momento, manterem a cabeça boa, porque é isso que vai fazer diferença para vocês lá no domingo. Então, vocês tenham calma, tenham tranquilidade, que Deus vai dar o consolo e a tranquilidade necessária para vocês fazerem uma boa prova. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz e eu estarei à disposição de vocês aí, seja na PMDF, seja no Gran Cursos, em qualquer outra oportunidade. Quero estar junto com vocês, beleza? Até mais. Valeu.